Fala pessoal, beleza? Eu sou o Rodrigo, sou esse aqui e trabalho já com internet há pelo menos uns 11 anos, desde 2012, 13. Esse aqui é quando eu escrevia no Globo.com e essa apresentação é rápida para mostrar uma ferramenta que eu criei com um serviço para clubes de base, projeto social de base e escolinhas de futebol de base, que tem o objetivo de ajudar na parte do marketing. E aí eu tenho conversado com alguns donos de projeto e donos de escolinha. O pessoal fala que já tem alguém que cuida disso e está falando do Instagram. Não é disso que eu estou falando. É uma parceria também. Eu estou iniciando, preciso, né, começar a mostrar o serviço, mostrar o trabalho. E é um investimento que é irrisório perto do que a gente tem para entregar, que é o que eu vou mostrar aqui. Então, vou até usar o exemplo do Gabigol chegando no Cruzeiro, que vocês vão entender, mas é para projetos sociais, escolinha de base e clube, né, nas categorias de base, uma demanda que a gente percebeu fazendo algumas pesquisas e testes no perfil do Grande Fase que eu vou te mostrar. Aqui eu só estou mostrando o meu histórico trabalhando com a internet, que já vai para mais de 12 anos, e eu também faço site e faço outros serviços aí para empresa, enfim, mas o principal iniciou escrevendo, eu escrevia 2 blogs, tudo sobre futebol, vivo falando sobre futebol já há muitos anos, e aí já participei em rádio, e depois desses projetos que eu criei 2 blogs, um falava especificamente do Atlético e o outro falava de futebol em geral, eu fui convidado para escrever aqui no Globo.com, isso já em 2015, e abandonei os dois sites que eu havia criado. E aí, depois do Globo.com, eu fui para o Camisa 12, que é um outro blog independente, um dos maiores, que fala, né, especificamente do Atlético. Então, esses textos aqui, quase todos foram escritos por mim. E depois a gente passou para o YouTube. E aí, no Camisa 12, a gente criou um podcast, já fazia lives, tal, também desde desse mesmo período, 2015 mais ou menos. E aí eu participei do Camisa 12 no YouTube, fazendo lives, e depois o podcast até 2022, no início de 2022. E aqui a gente começou com essa experiência de captação de patrocínio, né, para gerar receita pelo conteúdo que a gente fazia. Então, esse patrocínio aqui, por exemplo, da Rio Claro, fui eu quem captou pro Cachorrada Podcast, que era o podcast que eu participava, existe ainda, né, que convida atleticanos e a gente bate um papo lá. E aí eu sou pai de jogador também, nesse tempo todo, desde 2016 mais ou menos, já vai para 8, 9 anos que meu filho joga. Agora ele é sub-13 e a gente também está acompanhando essa vida aí de pai de jogador. E aí eu percebi já há algum tempo algumas oportunidades, né? E pai de jogador tem muita coisa para a gente fazer, para a gente pensar em ajudar e resolver problemas, jogadores também. Eu venho percebendo essas oportunidades aí há alguns anos e decidi começar com os clubes, por ser mais profissional, né? Normalmente as escolinhas ou os clubes têm uma administração, os projetos sociais também precisam de grana, e é nisso que a gente quer ajudar. E eu acho que é o mais imediato, que dá para iniciar um projeto, um trabalho, e, e já oferecer alguma coisa que dê resultado para os clubes, escolas e projetos sociais. Por isso é o que a gente escolheu começar. Para pais e para jogadores, a gente vai incrementando aí no futuro, né, dentro do projeto do Grande Fase. Mas aqui eu quero falar para escolas e os organizadores de torneios também. A gente percebe que tanto os organizadores dos jogos, né, dos torneios, quanto os administradores das escolas de futebol se preocupam basicamente com o futebol, né? O desempenho e a arrecadação vem através de mensalidade, taxa de inscrição, taxa de jogo, ou a ajuda da comunidade, do comércio local, quando se trata de projeto social, mas com os que eu já conversei, tem muito caso em que o cara tira dinheiro do próprio bolso. E isso acontece porque, preocupado com o futebol, se especializando em futebol, preparação física, enfim, tática e estratégia do futebol, os administradores não se preocupam com a parte comercial. E aí entendem, às vezes, por não se especializar, que é normal, né? Cada área de um clube cuida de um setor, de um negócio, um tipo de negócio, uma parte do negócio, na verdade. Eu vou até mostrar o caso do Gabigol aqui como exemplo. E a parte do futebol é a mais importante do clube, e aí às vezes o cara tem essa ideia de que o Instagram é o marketing, o Instagram é o que tem para oferecer para os patrocinadores, e por isso, além de ter limite, né, que aí tem as camisas, né, os espaços da camisa para expor as marcas, mas o Instagram cobra um valor muito barato, porque não entregam mais do que isso mesmo. Só que na internet tem muito mais coisa que pode ser feita, e a gente já tem algo a oferecer para os clubes para aumentar a quantidade de cotas de patrocínio, para não ficar dependendo só das camisas. Eu vou mostrar aqui exemplos disso no futebol profissional.
e para aumentar o valor também, porque a entrega pode ser muito maior, e aí eu vou mostrar exemplos do perfil do Grande Fase. O Grande Fase foi um projeto que eu iniciei em setembro de 2024 e já bombou de cara, porque eu trouxe uma paixão minha de infância, que é as figurinhas, né, de álbum de campeonato, que eu coleciono desde criança. E aí eu tive a ideia de iniciar isso, porque começar pelos jogadores, né? Além do meu filho, eu acompanho muitos jogadores de base, enfim, beira de campo ali, a gente acaba conhecendo muita gente, vendo muitas situações, e aí eu percebi que, apesar de ser um sonho distante o futebol, para os atletas de base, eles estão curtindo esse momento aí, mesmo estando sob muita pressão que o futebol exige deles, né, muita pressão por desempenho, por resultado, por preparação, enfim, e são crianças, né, então eles não vão ganhar a grana que o jogador profissional ganha para ter essa mesma pressão, essa mesma exigência, enfim. Então eles têm basicamente, né, só a parte pesada do futebol e não tem muito essa parte de curtir a fama, de curtir uma repercussão, enfim. E aí eu pensei que, além do nome, Grande Fase, né, que é uma fase muito legal da vida dos meninos, eu, por exemplo, já joguei e não experimentei quase nada do que meu filho experimentou, nem de campeonato, nem de jogar em vários estádios até os 12 anos. Muita experiência, muita experiência vivida, né, para quem tem 12 anos. Então eu achei que seria legal dar uma moral para os jogadores, e aí eu tive essa ideia de fazer as figurinhas, e foi como eu achei para começar a entrar mais no mercado do futebol de base, e que se estende para o futebol amador também, né? Mas aí é outra área e apesar de poder atender isso, mas eu deixo para o futuro. Mas o futebol de base já tem muita coisa. Eu via lá dezenas de pais na beira de campo, em horários esquisitos, no fim de semana, no sábado, enfim, viagem longa, e falava, pô, com certeza dá para ajudar, e comecei desse jeito. Mas aqui, no Grande Fase, além do interesse enorme dos jogadores, eu percebi que existe um potencial muito grande de alcance que os clubes já não exploram, que é o alcance dos próprios jogadores. Primeiro a gente faz aqui um tratamento das fotos, a gente pede autorização para os pais, a gente pede autorização para escolher uma foto no perfil do jogador, e de cara a gente percebeu que poucos jogadores têm fotos de qualidade. Então a gente trata as fotos com muito cuidado, para a foto ficar legal mesmo para o jogador e tal, fazer bem feito. E também com os clubes, porque o cuidado que a gente tem com os escudos dos clubes, em alguns casos a gente tem que refazer, ou tem que também tratar a imagem, editar a imagem para o escudo ficar melhor, ficar mais bonito, mais bem definido. Então a gente também mostrou algum serviço aqui que a gente pode fazer e levou para a nossa plataforma, que eu vou te mostrar, né? Vou explicar aqui. Mas o início do plano para 2025 surgiu aqui fazendo as figurinhas que a gente viu, que vou mostrar aqui com o perfil de computador, de celular, para o celular onde tem as métricas, né, a medição de audiência, enfim. E aí, só explicando, a gente tem uma audiência muito grande, e a partir do meio de novembro a gente se dedicou menos às figurinhas e foi desenvolver o site, que é a plataforma. Então diminuiu bastante, mas aqui com 1.300 seguidores, que é o que a gente tem agora, antes tinha menos ainda, mas vamos considerar que com 1.000 e poucos seguidores no Grande Fase, a gente alcançou 120 mil, 130 mil contas, tranquilamente. E é disso que eu quero falar com vocês. Porque os jogadores trazem muita audiência, e os clubes não usam isso, porque não entendem a questão do alcance, das métricas de ferramentas da internet, não só o Instagram. Mas aqui, como exemplo, no momento que a gente está muito parado no perfil, com 1.300 seguidores, a gente tem um alcance de 56 mil visualizações nos últimos 7 dias. E aqui é o que a gente percebeu logo de cara. A gente cresceu muito rápido no Instagram por causa disso. Porque uma figurinha traz 2.500 visualizações. Né? Dependendo do perfil de jogador, é muito mais que isso. Tem jogador que trouxe muito mais gente para dentro da página, e aí a gente cresceu muito rápido, muito jogador pedindo figurinha. Além disso, teve o crescimento em algumas localidades inusitadas, como por exemplo, esse goleiro aqui, a gente chegou nele não sei como, mas ele pediu uma figurinha, ele é de um time lá de Palmas, no Tocantins, Flá Palmas, a gente até viu esse time jogar a Copa Brasileirinho, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, e ele trouxe um monte de gente de outros clubes, inclusive lá de Palmas do Tocantins, como esse aqui, Real Júnior, deixa eu ver se esse aqui é de Palmas, Palmas Tocantins, União Esporte Clube, Araguaia, também de Palmas, e depois desse goleiro, o Grande Fase deu uma espalhada lá em Tocantins, e olha, a gente fez figurinha de vários jogadores,
dos vários clubes lá de Palmas, tem aqui para cima o Santos de Palmas, tem mais. De uma hora para outra apareceu um monte de gente de Tocantins, Goiás também, e a gente foi fazendo as figurinhas e percebendo que o alcance do jogador é muito importante e tem um valor enorme. E aí é a primeira coisa que eu quero ajudá-los, né, já apresentando que talvez você não tenha pensado nisso ainda, por se preocupar em especializar no futebol, que é muito compreensível. É que o perfil do clube ele tem um alcance que já está limitado por, né, falta de conteúdo, às vezes, falta de estratégia, enfim, mas naturalmente o clube já alcança muita gente. E é o que normalmente os clubes oferecem para os patrocinadores. Um valor baixo, poucas cotas de patrocínio, porque tem o Instagram e tem o uniforme para oferecer. Mas se você pensar que você tem aí por categoria 20 jogadores, se você tiver 10 categorias, já tem 200 jogadores, mais as famílias, mais a turma da escola do jogador. Então você já tem aí quase 1.000 pessoas diretamente ligadas aos seus posts ou às marcas que te patrocinam. E as marcas têm interesse, lógico, interesse social, em ajudar, em se envolver com o futebol, que traz muita audiência naturalmente, mas eles também esperam retorno. E aí, quando você mostra o alcance real, possível, através dessas parcerias, você consegue cobrar mais caro. Então, você tem aí 5 cotas de patrocínio pensando só em camisa e recebe R$ 200 de cada uma por mês, você recebe R$ 1.000 de patrocínio por mês. E isso eu imagino que é muito, porque tem dono de projeto que tira dinheiro do próprio bolso, faz vaquinha, faz rifa, enfim. Mas se você apresentar melhor o seu projeto, apresentar melhor o potencial desse projeto e apresentar todo o potencial e a entrega, né, que você vai oferecer para esses anunciantes, você pode cobrar mais e ainda pode ter mais cotas de patrocínio, porque a gente também vai trazer mais espaços de patrocinador para a sua escola. É esse o serviço que a gente oferece por um valor irrisório. A gente, né, está querendo entrar também. E o alcance dos clubes e dos jogadores nos interessa diretamente agora que a gente está pensando em um projeto como negócio. Então, é cobrar baixo, cobrar barato, para substituir a minha atividade, né, por essa e ter resultado e depois cobrar mais caro, que é exatamente o que eu estou propondo que vocês façam com os patrocinadores. Vou dar um exemplo, mais um exemplo disso, que é o caso do Gabigol no Cruzeiro. O YouTube do Cruzeiro não tem post até o momento, hoje é dia 3, só se fala do Gabigol no Cruzeiro, né, desde a virada do ano, e o Cruzeiro ainda não postou no próprio YouTube. Tem até a do Dudu, tem a do Christian, tem a do Rodriguinho, alguns jogadores já foram divulgados no YouTube do Cruzeiro, mas o Gabigol não. E no Instagram tem uma média de alcance nos posts do Cruzeiro, e os posts de contratação têm uma média muito mais alta. Então, um post de dia a dia tem aí 600, 700 mil de alcance médio. E as de contratação tem mais do que isso, milhões, 4,5, 5,5, e a do Gabigol deu 12 milhões de visualizações. E foi aqui, 12 milhões e meio. Foi o anúncio compartilhado no perfil do Cruzeiro e do Gabigol. É o mesmo, que eu vou mostrar no do Gabigol. É o mesmo anúncio, 12 milhões, a mesma quantidade de curtida, ou seja, eles fizeram um post de colaboração, postou ao mesmo tempo nas duas redes, e o do Gabigol, no dia a dia, já tem um alcance maior que o do Cruzeiro. Ou seja, as marcas que patrocinam o Cruzeiro fazem a conta aqui da entrega do Cruzeiro, clube gigante, profissional, enfim, nessa média aqui, gerou um valor que o patrocínio paga esperando receber uma audiência através do Cruzeiro. E aí, logo no primeiro dia, o Gabigol conseguiu entregar tudo. E isso aconteceu porque a equipe do Gabigol certamente planejou, e planejou muito bem, a estratégia foi fantástica. Eles colocaram uma contagem regressiva no YouTube, aqui é o YouTube do Gabigol, colocaram uma contagem regressiva a partir da tarde do dia 31, que levava para todo mundo entender que ele ia anunciar para onde ia à meia-noite. E aí ele segurou a torcida do Cruzeiro, do Santos e do Palmeiras de quebra, porque também estavam com a esperança de que ele fosse para lá, no momento da virada. Então o cara conseguiu colocar todo mundo para assistir ele na hora da virada, no YouTube dele, e foi uma estratégia sensacional do jogador. Então isso mostra que, às vezes, mesmo um perfil de clube gigantesco, o jogador agrega muito aos patrocinadores do clube. E além disso, aí vou mostrar o caso do Atlético e do Cruzeiro, que tem muito mais patrocinadores. Aqui não tem uma imagem muito bem da camisa, mas olha, a camisa dos clubes tem limites de patrocínio. E aí o Atlético cria outras formas de mostrar outros patrocinadores além dos espaços na camisa. O Cruzeiro faz a mesma coisa e todos os clubes grandes fazem a mesma coisa. Então tem patrocínios de valor menor, mas que são entregues em outros lugares, não na TV aberta durante os jogos, nas fotos dos jogadores, enfim.
mas há espaços criados para vender patrocínio, vender publicidade. Então, os clubes profissionais fazem isso, as escolas e clubes de base e projetos sociais pensam que o Instagram é o auge do anúncio e da entrega para os patrocinadores, mas o Instagram é uma ferramenta, uma das ferramentas para entrega. E aqui a gente mostra que com 1.300 seguidores, agora a gente está entregando visualização para 56 mil pessoas parado, fazendo muito pouca figurinha, porque a gente está dedicado ao site que eu vou mostrar. E aí, a primeira novidade, assim, na parte que a gente quer profissionalizar essa captação de parceiros, de profissionais, na verdade, captação de patrocinadores de forma profissional, é justamente usar os recursos que são usados na internet, inclusive por influenciadores pessoal, né? Os influenciadores de perfil pessoal têm lá suas estratégias para atrair muita gente, que já são profissionais, obviamente, e é isso que a gente usava aqui no Camisa 12 para captar patrocínios. A gente usa uma estratégia que chama o Media Kit. O Media Kit mostra para a marca, para a empresa, o que está sendo entregue, né? O que tem para entregar em audiência, em ativação, em engajamento, e é isso que a gente quer oferecer para os clubes inicialmente. Então, é uma parceria mesmo, né? É um trabalho como se fosse o departamento de marketing no seu clube por um valor irrisório, né? Nem juiz recebe tão pouco igual o que a gente está se propondo a fazer para receber, porque a gente está querendo entrar mesmo no mercado. Depois que a gente der muito resultado, aí a gente vai cobrar um preço justo, mas agora é de entrada mesmo. Então, para começar, a gente já faz isso aqui para o seu clube e vai considerar todo o alcance potencial, inclusive pelo Instagram, de várias outras formas, mas inclusive o Instagram. E considerando já o que você tem, que não é seguidor, são 500, 600 pessoas, 200 famílias envolvidas diretamente, 3, 4 vezes por semana nos seus perfis, ou pelo WhatsApp, em comunicados, tudo isso é entregável para os patrocinadores e os clubes não exploram. Então, esses números aqui de seguidores passa a ser menos importante e uma entrega profissional já vai valorizar muito as suas cotas de patrocínio, além da gente aumentar a quantidade de cotas de patrocínio. Porque tem aqui, ó, a pessoa, nesse exemplo, isso aqui é um modelo de Media Kit, então ela tem 10 mil seguidores, mas tem um alcance de 25 mil e 100 mil impressões. 10 vezes mais que a quantidade de seguidores, e talvez você está contando com a quantidade de seguidores. Num bairro, uma cidade local, né, o comércio local, provavelmente influenciador com a mesma quantidade de seguidor da sua escola, do seu clube, fatura muito mais do que você como clube, né, do que a sua escola, porque já sabe essas estratégias aqui que a gente quer te ajudar a colocar em prática. Então a gente já vai fazer o Media Kit para você chegar na sua região e oferecer para o comércio. Só que aí a gente ainda tem outras ferramentas que a gente já conhece, como, por exemplo, uma fonte de dados do Sebrae que indica a quantidade de empresas por localidade, a quantidade de empresas de médio porte, pequeno porte, MEI e grandes empresas na sua região, e também divide por segmento. Você pode pegar quem é da indústria, quem é da área de roupa, de fitness, de, sei lá, alimentos, e separar, né, as empresas, verificar o potencial de empresas que você tem para captar aí na sua região, ou numa região maior, quando for uma empresa gigantesca, ela vai querer patrocinar vários projetos, e pode patrocinar vários projetos, e você vai se incluir dentro de um deles. A gente pretende te ajudar com isso também. Então, isso aqui é uma outra estratégia que a gente tem já conhecimento e vai entregar para os clubes, para as escolas e para os projetos sociais. E por último, o mais básico, né, mais simples, mais conhecido e pouco utilizado também pelos clubes, que é o Google Maps. Aqui eu estou fazendo uma pesquisa de barbearia no bairro Nova York, em Vespasiano, que é um dos nossos primeiros parceiros, né, de um projeto social, que a gente está fazendo uma página para eles, e aí eu vou mostrar que é isso aqui que a gente entrega. Então, é um trabalho, é um serviço de marketing dentro do seu clube, para a sua região, para o seu público e para você captar os patrocinadores, que aí, né, o clube tem maior poder de convencimento dentro da própria região do que a gente procurar para vocês, e mesmo assim aí a entrega também não ficaria tão boa da nossa parte. O clube tem muito mais poder de convencimento dentro da própria região, mas a gente te entrega tudo, te entrega os principais segmentos que você deve procurar e inclusive os principais que já usam a internet. Ou seja, se uma barbearia está aqui, é porque eles já sabem alguma coisa de internet. Então eles provavelmente têm um Instagram e dão muita importância para a quantidade de gente que você vai levar para o Instagram deles. E é isso que a gente oferece na plataforma. Mas pode ser pizzaria,
Às vezes tem muito mais pizzaria na região do que as que estão aqui. Isso quer dizer que as que estão aqui são algumas que já se importam com o ambiente da internet para vender. Aí você vai dar preferência para essa pizzaria que dá importância para o público da internet. Provavelmente tem Instagram. A gente vai dar uma direcionada para você procurar os que provavelmente vão entender melhor a entrega e o valor da sua cota de patrocínio. Então são essas 3 ferramentas, mais o Media Kit. E como entregar? Porque tem que entregar, né? Nesse Media Kit aqui, a gente tem que mostrar também o que a gente entrega, não só em quantidade de impressões, mas tem que mostrar o que vai ter de retorno, e audiência, e ativação, e ação, né? Vídeo, enfim, o que vai ter para a gente entregar o conteúdo para mais gente com a marca desse patrocinador, não só a camisa e não só um post, um story, um destaque no Instagram, que é o que a maioria dos clubes entrega. A gente fez essa pesquisa aqui, a gente sempre que posta uma figurinha, a gente marca o jogador e marca o clube. A gente marca o clube, automaticamente a gente dá uma estudada no que o clube já usa de internet, já usa de ferramentas e estratégias, e é muito pouco. Pouquíssimos clubes têm essa parte bem desenvolvida, e a gente percebeu que é uma urgência. E aí a gente criou, né, como eu falei, a partir do meio de novembro, a gente criou o site do Grande Fase, que é para ser uma plataforma. Na prática, é o link da bio. Né? Muito clube tem o link da bio lá, e tem aquelas ferramentas genéricas que é para farmácia, para restaurante, o clube vai lá e faz um também. A gente fez um que vai ser específico para o clube e com a identidade visual do clube, entregando já logo de cara os patrocinadores do clube. Eu vou mostrar aqui que tem mais patrocinadores. Essa aqui a gente fez só para apresentar. Mas aí, nas ferramentas que existem de link do Instagram, te dão aqui alguns botões que você coloca lá, YouTube, coloca as outras redes sociais, o canal do Telegram, ou sei lá, algum outro conteúdo para onde você queira levar as pessoas, e isso a gente colocou aqui. Tá? Na versão do celular, tudo isso aqui fica adequado à tela, aí fica parecendo um aplicativo, fica muito mais bonito, inclusive, que a gente fez pensando que a maioria das pessoas usa o celular, obviamente. E também os links para onde você quiser levar as pessoas. Só que aqui a novidade é que os patrocinadores já vão ser vistos, e também tem link para onde eles quiserem levar. Então, você quer uma pizzaria, se ela quiser mandar para o iFood, ela pode mandar. Você quer um pão de queijo, se você quiser mandar para o Instagram ou para uma loja virtual, pode. Quer um restaurante, quiser mandar para o Instagram, enfim, vai mandar para onde o seu patrocinador quiser que a sua audiência vá. E aqui, que é o principal diferencial, é uma cobertura, e a partir de agora essa apresentação serve também para organizadores de campeonato, porque a concorrência só atende a organizadores de campeonato. Só que tem limitação. E quando ultrapassa esse limite, aí o valor fica caro, e o valor de acréscimo por categoria fica muito mais caro. Fora isso, tem lá a ferramenta gratuita para você ter todo o trabalho de cadastrar os jogadores, cadastrar os jogos, cadastrar os resultados, e não tem lugar para o seu anunciante, tem lugar para o anunciante do próprio aplicativo. Então a gente já fez algo muito melhor para o clube e também para o organizador, porque aqui a gente faz uma página com a cara da identidade visual, da marca, da organização do campeonato, só que aqui tem todos os patrocinadores. Ainda tem o álbum, que é uma outra novidade que a gente criou, e só que aqui não atualizou. Eu vou falar do que se trata esse campeonato aqui. Mas aqui tem uma quantidade ilimitada de patrocinadores. E a gente, para clubes e para os organizadores de campeonato, a gente entrega isso aqui em cada página que o usuário, que o pai, ou o próprio jogador, ou a família do jogador, ou quem acompanha os jogos de base, vão poder acessar e ver os patrocinadores. Esse aqui é o campeonato que a gente usou como teste no final do ano, agora em dezembro, campeonato interno da escolinha Synthetic Ball, que é essa escola. Então o campeonato interno foi baseado no Campeonato Brasileiro. Então tem times do Campeonato Brasileiro, e as categorias foram agrupadas entre fraldinha, pré-mirim, mirim e infantil. Eu vou usar o mirim, que é o que tem mais completo, que meu filho estava jogando, e ele jogou no Vitória, e o Vitória foi patrocinado pelo Grande Fase nesse campeonato. Então foi uma parceria que a gente usou para cobrir o campeonato e também para mostrar o serviço aqui, apresentar para vocês. Então aqui tem um patrocinador do time, né, dentro do campeonato interno. Na sua categoria, no seu clube, vai ser o patrocinador da sua categoria. Se o seu sub-11 tem algum patrocínio específico, diferente do sub-15, quando a pessoa clicar na aba do sub-11, vai ter o patrocínio. Quando a pessoa clicar na aba do sub-15, vai ter o patrocínio específico da categoria. Tá?
Então aqui é a cobertura de um campeonato. O campeonato que o seu clube, a sua categoria estiver disputando. Da mesma forma, se o campeonato, aqui as tabelas, se o Sub-8 disputa duas competições e o Sub-11 disputa outras duas competições, aqui no Sub-8 vão ter as tabelas das competições que ele está disputando e no Sub-11 vão ter as outras. Tudo com patrocínio. Então aqui tem os jogadores do elenco, no caso o campeonato interno foi futsal, por isso tem poucos jogadores, mas suponhamos lá que a sua categoria específica tem 20 jogadores, vão estar todos aqui. E aí na programação dos jogos, aí entra a parte de integração com os pais, né? No dia a dia, você manda comunicado, você manda escalação, aí depois da escalação você manda o horário do jogo, depois que sai o horário do jogo, o organizador manda o local do jogo, e aí a gente vai fazer tudo isso para você. É um trabalho que você já tem, a gente também absorve dentro do Grande Fase, então a gente absorve o trabalho, né? Não, você não vai preencher e criar as tabelas e criar os jogadores e depois cadastrar os resultados. Você vai mandar para a gente, né, o organizador do campeonato, todos os times, todos os jogadores, ou o clube parceiro vai mandar o campeonato que você está disputando, todos os jogadores, e aí a gente vai acompanhar o seu time nesse campeonato. Você pode mandar a súmula e tirar uma foto da súmula e mandar a escalação do dia, você escreve no papel e manda a foto. E aquela parte lá que você tinha que gastar tempo criando uma imagem, quando cria uma imagem, ou criar no mínimo uma lista para mandar no grupo dos pais, a gente vai fazer isso para você e colocar patrocinadores. Aqui não tem, mas é isso que a gente vai fazer, vai colocar patrocinadores, os seus patrocinadores, já com link clicável, mesma coisa. Então, suponhamos que nessa escalação aqui do Bahia contra o Vitória é nosso parceiro e o Bahia não. Então, o Vitória vai ter uma escalação para mandar para os pais, e o Bahia a gente vai ter que cadastrar porque é jogo do Vitória e o Vitória é nosso parceiro. Ou seja, num campeonato, como o campeonato interno, a gente vai ter que cadastrar todos os clubes que estão disputando para te dar uma tabela, para dar a tabela para os pais saberem os resultados. Então, mesmo que o clube que você vai enfrentar, né, o clube que a sua escola vai enfrentar não seja nosso parceiro, a gente vai te entregar a tabela do campeonato onde você está disputando. Porque a gente pretende chegar nos organizadores também. Né? Então, nosso plano é em breve estar cobrindo todos os campeonatos e aí a gente já vai entregar tudo ao mesmo tempo para vários clubes parceiros. Mas inicialmente a gente tem que entregar, caso um clube esteja competindo, a gente vai ter que entregar os resultados do grupo dele todo, com os escudinhos, com o mesmo capricho que a gente fez aqui, sem parceria nenhuma, a gente faz aqui só para os jogadores e vai continuar fazendo, com muito capricho com os escudos, ó, coisa que o próprio clube às vezes não faz, a gente nem vai mostrar, né, mas às vezes a gente tira esse escudo aqui da rede social do clube e aí numa imagem de divulgação do jogo, o escudo está lá com o fundo quadrado, branco, a gente tem que tirar o fundo e colocar na figurinha bem bonitinho, ó, bem, sabe, com capricho, e é o que a gente quer fazer aqui também. Então vai ter o escudo dos seus adversários aqui, mesmo que eles não sejam nossos parceiros. Mas se não for, aí sim a gente vai usar a página deles para divulgar o Grande Fase, obviamente. Ou produtos nossos, parceiros nossos, enfim. A gente vai usar porque ele não é nosso parceiro, não vai ter informação completinha aqui, mas na informação do jogo, o seu time vai estar lá completo, o adversário talvez não, na tabela, mesma coisa. E para sua tabela funcionar, obviamente a gente tem que cadastrar os resultados de todos os clubes. Por isso, a gente, como acredita inclusive nisso, a gente acredita que dá para anunciar no clube que não é nosso parceiro, que a gente, eu dei um erro aqui, não sei do que se trata, mas deve ter excluído alguma informação sem querer, mas o Flamengo está funcionando. Então, o Flamengo não é meu parceiro, eu acredito que tem potencial, mesmo na página do clube que não é nosso parceiro. Na página do clube que é nosso parceiro, a informação completíssima aqui, ó. O campeonato todo teve 5 jogos com quantidade de gols, assistências, cartões dos jogadores. Não tem ainda os scouts mais completos, com passe certo, passe errado, interceptação, desarme. A gente pode colocar futuramente, é porque não tem quem meça isso, né, hoje, mas também pode colocar um índice para defesa menos vazada, para defesa que toma menos gol, enfim. E também vai ter o ranking do seu jogador o ano todo, né? Vamos lá na página de jogador, que está mais completo. Então, esse jogador, ele está disputando o torneio interno do Synthetic Ball. Se ele estiver disputando 3 campeonatos simultâneos, vão estar aqui essas tabelas dos campeonatos e o total da temporada. Daqui a 5 anos vai ter o total da carreira, né? Todos os anos dele, ano a ano, quantidade de gols, quantidade de assistência, quantidade de jogos. Imagina essa cobertura completa daqui a algum tempo para o seu jogador. Isso é uma coisa para os pais, muito interesse dos pais e dos jogadores. Que inclusive tem gente que procura aqui pedindo para fazer esses históricos, mas aí você vai ver o pai não tem os dados completos da temporada do jogador. Aqui agora os pais vão ter.
A gente está pensando em outras coisas, mas por enquanto é para os clubes que são nossos parceiros. Também, tudo com patrocínio. Então, é um nível profissional de cobertura para campeonatos e para escolas, para o campeonato muito mais barato do que a versão paga dessas plataformas que tem hoje, sem o trabalho de ficar cadastrando os dados dos jogadores, depois os resultados dos jogos, a agenda de jogos e o resultado, que a gente vai fazer isso. Então, é um serviço para a organização do campeonato. É o serviço de atualização, é a exposição dos seus patrocinadores e com uma cobertura muito legal. E, inclusive, o álbum aqui de tabela, que a gente conseguiu colocar as figurinhas de forma animada aqui no álbum virtual, só não atualizou porque o campeonato foi muito rápido, não deu para pegar as figurinhas a tempo, e a gente realmente teve que cadastrar os jogos e tudo, e estava construindo o site, tudo ao mesmo tempo. Mas é outra coisa muito legal que tem os patrocinadores também de cada clube dentro do campeonato. Vou mostrar até o final, que tem a grande fase aqui no Vitória. Acho que está aqui. Vamos ver. Já passou. Vitória, grande fase, foi o time campeão da categoria Mirim, inclusive. Então, o grande fase já começou, sucesso absoluto. Então, todos os patrocinadores, com clique para onde você quiser, que o patrocinador quiser levar as pessoas que vão chegar através da sua página. Com o serviço completo de captação de patrocinador, de valorização do seu patrocínio e o serviço de atualização dos jogos e dos resultados para clube e para os campeonatos, certo? Aqui para o clube, assim como para o campeonato, as duas páginas, os dois modelos de página são no formato para celular, funciona muito bem, fica muito legal, funciona tudo direitinho, que eu acho que o acesso é principalmente pelo celular, mas aqui eu estou mostrando para ficar mais visível e com a identidade visual. Aqui é o clube do bairro Nova York, que eu usei como exemplo aqui, que eu estou pesquisando para eles, fazendo esse estudo aqui da região, para apresentar para eles o Media Kit, para entregar para eles captarem os patrocinadores com um valor mais alto, porque está entregando mais. É isso que o patrocinador quer, na verdade. Tá? Tem um apelo social, tem um apelo de aproximar da comunidade, mas o clube não consegue entregar mais do que isso. Agora consegue, para muito mais patrocinadores. Ó, isso aqui é ilimitado, assim como no campeonato teve muito mais patrocinadores. Na verdade, aqui foram 15, se não me engano. Aqui eu coloquei só para ilustrar. Tá? E essa parte, ela corresponde à parte em que as ferramentas de link na bio entregam, a gente entrega além dessa, os patrocinadores e as categorias, para cada pai ir lá consultar a situação da sua categoria, a próxima agenda de jogo, se o filho dele está escalado, inclusive o local onde o jogo vai ser realizado, vou mostrar aqui, ó, o estádio, a gente tem a localização, cadê? Localização pelo mapinha do Google Maps, tá? Os resultados, clubes, tudo isso, mas em algum outro lugar a gente pode incluir o ranking de jogador, os artilheiros, enfim, mais a figurinha, mais o álbum. Então é tudo isso que a gente quer entregar, além de te ajudar a apresentar melhor, a captar melhor, a gente entrega a sua entrega para o patrocinador. Então a gente ajuda a achar o melhor patrocinador com um material que vai convencê-lo a pagar mais e fechar, e também te entrega o lugar onde você vai entregar audiência para ele, entregar muita visualização para ele. E aí essa parte toda de criação de conteúdo, mesma coisa, vasta experiência, e a gente consegue te ajudar com isso. Bom, espero que tenha ficado claro. Eu acho que é uma novidade e, como eu falei lá no início, os clubes estão preocupados com a parte de desempenho, especialização no futebol e precisam desse apoio comercial no marketing, e é isso que a gente quer oferecer inicialmente. Apesar de que esse histórico aqui de jogador também é uma entrega esportiva, cá para nós. Né? Você tem aqui os números do jogador, aqui ó, o resultado do jogo com os jogadores que fizeram gol, que deram assistência, e o detalhe do jogador, lá no meio do ano, vocês já vão ver que é uma entrega esportiva também. Isso aqui é dado, né? Isso aqui é estatística, isso aqui indica carência do clube, carência do time, pontos a serem corrigidos no time, pontos positivos para o clube explorar. Hoje não tem nada disso, né? Então, lá para junho, julho, depois das primeiras competições do primeiro semestre, vocês já vão ver o jogador que está destacando, o jogador que precisa corrigir problemas, o setor do time que precisa de reforço ou precisa, né, de correções, e o jogador para quem você pode mandar dar a bola que ele resolve.
Então, vira também, futuramente, uma entrega esportiva, né? Pelo menos um scout, um dado aí para ser analisado esportivamente. Mas, por enquanto, inicialmente, é comercial. Os clubes precisam e não custa nada. Repito, o juiz do jogo vai custar mais do que a nossa mensalidade de entrada para te entregar isso aqui durante o ano todo. Beleza? Então, procura a gente. Eu estou apresentando isso aqui para quem eu estou tomando a iniciativa de entrar em contato, mas se eu usar esse vídeo aqui de forma mais ampla e alcançar donos de escolinhas, então fiquem à vontade para entrar em contato pelo direct no Grande Fase ou pelo site, tem lá, vamos na cara inicial do site, que aí é a minha parte institucional, tem aqui o que a gente oferece para a organização de torneio, para o atleta, né, que a gente está acompanhando dentro do clube, e para o clube projeto, e futuramente a gente vai captar e já vai chegar para o clube e falar, olha, eu tenho um monte de patrocinador aqui na sua região, você não quer ser nosso parceiro? Não. Sim, aí a gente vai cobrar um valor mais alto, porque a gente já vai chegar te dando lucro. Você paga a gente parte e eu já estou te dando aqui o patrocinador pronto. Mas isso também é para o futuro. Então, aqui já tem um botão para vocês entrarem em contato com a gente. Dá uma visitada aqui, inclusive. Aqui é o print de tudo que eu mostrei, mas aqui é a ideia básica do Grande Fase. E o que você vai mostrar no seu perfil é personalizado com a cara do seu clube e com a identidade visual do seu campeonato, nesse caso. Beleza? Grande abraço, sucesso em 2025 e a gente espera poder ajudar seu clube, seu projeto, escolinha e o seu campeonato também, seus torneios aí na região. Beleza? Um abraço.